Roberta de Biologia. Estamos na frente A, essa é a nossa aula 11. Na aula passada, a gente começou a conversar sobre revestimentos celulares. Então, nossa aula de hoje é sobre membrana plasmática. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a estrutura da membrana e na próxima aula, aula 12, a gente vai falar sobre a fisiologia, tá bom? Então, sequência da nossa aula, pessoal. Vamos ter uma breve introdução, vamos falar sobre a organização molecular. Sabe aquele modelo famoso de mosaico fluido? Vamos conversar sobre ele, vamos falar sobre os componentes da membrana, sobre especializações da membrana e vamos finalizar conversando sobre cílios e flagelos. Então, vamos lá. Galera, membrana plasmática é uma estrutura extremamente fina. Estima-se que se a gente aumentar a nossa célula e deixar a nossa célula com o tamanho de uma laranja normal, que a gente conhece e compra no mercado, a membrana plasmática teria a espessura de uma folha de papel seda, de tão fina que ela é. Então, como ela é uma estrutura muito fina, a gente fala que ela só é visível ao microscópio eletrônico, que é o tipo de microscópio mais potente que a gente tem. Então, ela tem aproximadamente 7,5 nanômetros de espessura. Isso é muito pequeno. Lembra que a gente já falou sobre a escala de nanômetro, né? 1 nanômetro é 1 metro dividido em 1 bilhão de vezes. Então, é uma estrutura extremamente fina. Pessoal, a nossa membrana plasmática, ela permite troca entre o ambiente externo da célula e o ambiente interno. Então, a gente fala que ela tem poros. Então, uma característica da nossa membrana plasmática é a presença de poros. A gente fala que, por causa disso, ela realiza a permeabilidade seletiva. Seletiva porque ela vai decidir, ela vai ali fazer o reconhecimento e decidir quem entra e o que sai da célula. Então, por isso, essa seleção dos elementos das moléculas que entram e saem do ambiente interno da célula é função da membrana plasmática. Por isso que a gente fala que ela tem uma permeabilidade seletiva. Quando a gente está estudando, a gente inclusive faz referência dela com segurança lá da lista VIP da festa, né? Pois é, exatamente. Ela que seleciona quem entra e quem sai. Nossa membrana plasmática ela é elástica, ela permite deformação, por exemplo, invaginação, que é uma projeção, um dobramento para dentro da célula, evaginações, que é o que? Essa projeção para fora da célula, que inclusive está relacionado com os pseudópodos, né? Que é a extensão do citoplasma, que a gente observa lá nos paramécios, nas amébias. Então, vai aumentar a superfície de contato da célula. Amebas, né? Eu falei amebas. Amebas, beleza? A constituição da membrana plasmática, ela é lipoproteica, ou seja, lipídio, lipo de lipídio, proteico de proteína, ou glicolipoproteica. Esse glico vem de glicídios, de açúcar, não é? E a gente sabe que a composição da membrana plasmática é diferente entre os tipos de células. Por exemplo, sabe as células do neurônio? As células que ficam na bainha de mielina do neurônio, a gente sabe que a proporção entre lipídios e proteínas é diferente. A gente sabe que ela tem uma maior proporção de lipídio. A gente sabe também que dentro da mitocôndria, a membrana interna da mitocôndria, ela tem uma proporção de proteínas maior do que de lipídio. Então, essa proporção de lipídio e proteína vai variar de acordo com o tipo celular. E dentro da célula também vai variar de acordo com a organela membranosa. Lembra das organelas membranosas? Então, essa proporção de lipídio e proteína, ela vai também refletir a função daquela estrutura da célula ou da célula, tá bom? Então, olha só, as organelas citoplasmáticas que têm essa constituição lipoproteica, que tem membrana plasmática, são os retículos endoplasmáticos, o sistema Golgiense, lisossomos, vacúolos, cariomembrana. Então, todas essas organelas também são constituídas de membrana lipoproteica. E a constituição, a proporção de lipídio e de proteína vai variar de acordo com a membrana, vai variar de acordo com a organela, tá bom? Em algumas situações bem específicas, por exemplo, na presença do íon cálcio, a gente observa que a membrana plasmática ela apresenta um certo grau de regeneração, certo? Então, estão aí as características mais importantes ou relevantes da nossa membrana plasmática, dando destaque para dois componentes, que quando a gente lê lá na questão membrana plasmática, tem que vir aquele outdoor assim na sua cabeça, falando sobre permeabilidade seletiva e sobre a constituição lipoproteica. Tá bom? Pessoal, a membrana plasmática, ela é produzida no retículo endoplasmático e ela sofre algumas modificações no complexo Golgiense, tá bom?
Vamos falar agora sobre essa proposta de modelo mosaico fluido, que é lá de 1972, a gente usa até hoje, né? Proposta por dois cientistas muito famosos. E aí o que acontece, pessoal? A palavra mosaico faz referência aos diferentes componentes que a membrana tem. Então, todos esses componentes, eles são ligados na membrana de forma covalente. Então, eles se locomovem pela camada, por isso que é fluido. Então, mosaico, por causa dos diferentes componentes, fluido, porque há uma ligação que ela é fluida, que ela vai estar relacionada com a locomoção desses componentes, certo? Vamos falar de cada um. Por exemplo, a gente sabe que existem proteínas, não é? A natureza da camada lipoproteica tem proteínas. Então, a gente tem dois tipos de proteínas: proteínas integrais e proteínas periféricas. Destaquei para vocês as proteínas integrais. Elas estão ligadas aos lipídios e elas atravessam a dupla camada, ou de forma completa ou parcialmente. Então, ela pode estar formando um canal, ou ela pode estar mergulhada na parte lipídica da proteína. Então, ela é integral quando ela toca as duas lâminas de lipídio, ou pelo menos uma delas, tá bom? A gente fala de proteínas periféricas ou extrínsecas porque elas se deslocam pela parte interna e externa da membrana. Então, ela fica ali associada, tá bom? A gente fala, pessoal, que ela é extrínseca ou periférica porque ela não atravessa. Ela fica ali da parte de fora da membrana. Ela fica associada ou à proteína ou a lipídio, né? E essa ligação pode ser ou ligação de hidrogênio ou pode ser interação eletrostática, que vai manter essa proteína ali, beleza? A gente vai falar agora da característica polar e apolar da nossa membrana, que é, na verdade, dada pelo componente lipídico, não é mesmo? Vamos ver mais de pertinho, peraí. Então, olha só, nossa bicamada lipídica. Bi, porque são dois, né? Então, quando você é bicampeão, você foi campeão duas vezes, certo? Então, é uma dupla camada de lipídio que tem uma parte polar. Parte polar, pessoal, ela é hidrófila, ela tem afinidade com a água. Galera, o lado interno da célula e o lado externo da célula são meio aquosos. Então, quem fica voltada, a parte da molécula que fica voltada para essas áreas, são aquela parte que tem afinidade com a água, não é? Então, a parte polar, que é aí uma bolinha, ela que vai ficar voltada tanto para o ambiente externo da célula quanto para o ambiente interno da célula, beleza? A parte apolar é aquela parte hidrófoba, que não tem afinidade com a água. Como não tem afinidade com a água e tem água do lado de fora, tem água do lado de dentro, essa parte ela vai estar voltada uma para outra. Por isso que a gente vê, na verdade, duas caudinhas, uma voltada para a outra, beleza? No interior da membrana, na parte de dentro da bicamada lipídica, beleza? Pessoal, então esses diferentes componentes fazem com que a gente tenha um mosaico. E ele é fluido porque esses componentes eles podem se mover ao longo da membrana, tá bom? A gente fala que graças às proteínas, a nossa membrana ela tem elasticidade, ela tem resistência mecânica e ela tem baixa tensão superficial. E graças à presença dos nossos lipídios, dos fosfolipídios, a gente tem uma alta resistência elétrica da membrana e essa permeabilidade a substâncias lipossolúveis, que são solúveis em lipídio, beleza? Galera, a gente sabe que tem alguns fatores que influenciam nessa fluidez que a membrana plasmática tem. A gente sabe, por exemplo, que o tamanho da cauda lipídica, né, ela vai influenciar na fluidez. A gente sabe que quanto mais curta a cauda, mais fluida a membrana, porque diminui a interação entre as caudas, as partes hidrofóbicas. Então, quanto mais curta, mais fluida. Insaturação, a gente sabe que quanto mais insaturação tem, mais os lipídios são separados, então mais fluida também é a camada. A gente sabe da presença do colesterol. Galera, lembra que colesterol só existe em célula animal. Vegetal não tem colesterol. Tem um esteroide similar que vai ter a mesma função, que é o estigmasterol. Mas colesterol a gente só encontra em célula animal, tá bom? Quanto mais colesterol, mais fluido também. Temperatura, a gente sabe que quanto mais alta a temperatura, mais fluida é a camada, beleza? Então, fatores que influenciam nessa fluidez.
Vamos falar um pouquinho sobre as proteínas que ficam na membrana plasmática. A gente já falou que a porcentagem de proteínas varia de acordo com a função da célula, não é? A gente usou o exemplo das mitocôndrias, a gente usou o exemplo das células ali da bainha de mielina dos neurônios. Então, olha só, em proteína, nas células normais, das células comuns, na membrana plasmática comum, fica em torno de 50% da constituição das moléculas ali da nossa membrana. 75% nos cloroplastos e mitocôndrias e 25% na bainha de mielina. Então, 25% da bainha de mielina, da membrana da bainha de mielina, é constituído por proteínas. Então, varia de acordo com a função da célula, lembra? Então, olha só, a gente está vendo alguns tipos de função. A gente está vendo aqui, deixa eu ver se aparece. Isso. A gente está vendo, por exemplo, que tem algumas proteínas relacionadas com o transporte de moléculas. Então, tem algumas proteínas que vão ter essa função de carregar ou formar canais que vai ajudar na permeabilidade seletiva. É isso que está aí, na verdade, marcado. Essa figura é exatamente a mesma figura que tem no material de vocês. Deixa eu ver aqui. Página 19 do material de vocês. Então, é exatamente a mesma figura, tá bom? Mostrando a função de transportador, então, que vai estar relacionado à permeabilidade da nossa membrana. A gente sabe que algumas proteínas da membrana plasmática vão ser consideradas receptoras, porque elas vão se ligar a moléculas sinalizadoras, como os glicídios fazem no reconhecimento celular. Lembra que na nossa aula de glicocálix, na aula passada, a gente conversou sobre essa função de reconhecimento que o glicocálix tem? Então, olha só, esses glicídios que eles ficam ligados nas proteínas, eles vão reconhecer, eles vão ter esse papel de reconhecer os tipos celulares, tá bom? Então, outra função, receptoras de moléculas que eles vão sinalizar, beleza? Algumas proteínas vão funcionar como âncoras. Por quê? Porque elas conseguem, na verdade, se ligar a algumas moléculas, algumas macromoléculas e funcionar como âncora. Então, aquela macromolécula, ela vai ficar por algum tempo ali ligada na membrana plasmática por meio dessa proteína, tá bom? Última função. Enzima, a gente sabe que algumas dessas proteínas catalisam reações, então ela tem função enzimática, tudo isso na membrana plasmática, tá bom? Então, 4 funções, algumas são transportadoras, algumas são âncoras, algumas são receptoras e outras são enzimas, beleza? É importante a gente lembrar que além de proteína e lipídio, existem também glicídios, pequenas cadeias de glicídios ligados às proteínas. Na página, deixa eu ver aqui. Na página 18 do seu material tem essa figurinha que é que a gente está usando na apresentação inteira para a gente estudar o mosaico, estudar tudo. Então, aí, na verdade, as glicoproteínas ligadas, né? E tem também, na verdade, o nosso colesterol, que a gente já falou, que é presente apenas em células animais, tá bom? Só ser eucarionte animal que tem colesterol, que torna a membrana menos deformável, mais fluida. A gente já conversou sobre isso, beleza? A gente falou naquele nosso primeiro mapa mental lá que uma das características da membrana plasmática é ela ser elástica. Então, essa elasticidade vai permitir com que a gente tenha algumas especializações. Por exemplo, quando a gente está falando de microvilosidade, elas são evaginações digitiformes. Evaginação é quando eu tenho saliência para fora. Então, a célula, a membrana, ela vai dobrar para fora da célula. Certo? Invaginação é para dentro. Então, quando há uma dobra para dentro da célula. Evaginação é quando dobra para fora da célula. Então, evaginação é porque a gente tem esse dobramento para fora, saliência para fora da célula. Digitiforme porque lembra, né, dedos. E para manter esse formato, existem alguns filamentos da proteína actina que vão auxiliar a manter esse formato digitiforme, tá? As microvilosidades estão relacionadas com o aumento da superfície de contato. A gente começa estudando microvilosidade quando a gente vê sistema digestório. Então, lá no nosso intestino delgado, a gente estuda que a principal função do intestino delgado é absorver os nutrientes da digestão. Se eu tenho uma maior superfície disponível para absorção, eu vou ter uma maior absorção, tá? Então, elas aumentam a superfície de contato. Além do intestino delgado, a gente também tem microvilosidade nos túbulos renais, né, na mucosa. Então, qualquer superfície que eu preciso aumentar o contato, eu vou ter microvilosidade, beleza? Pessoal, desmossomo, corpúsculos densos de filamentos de proteínas. Essas proteínas, elas se depositam na membrana celular, por isso fala que é denso, porque tem muita proteína depositada ali.
E o que acontece? Esse agrupamento de proteínas vai acontecer na célula e também na célula vizinha, na mesma altura. Então, esses filamentos de proteínas, eles se interlaçam no espaço que fica entre as duas células, no espaço intercelular. Entre as duas, né? Celular das células, beleza? Então, forma um ponto de aderência entre elas. Então, por isso que a gente fala que forma uma barreira. É também uma proteção física, tá bom? Mecânica, forma barreira. Está presente nas células epiteliais de revestimento. Então, qualquer tecido em que eu preciso barrar, que eu preciso controlar o que entra, o que sai, o que vai passar ali, eu tenho o desmossomo, beleza? Então, a principal característica dele é uma grande coesão e aderência que vai ter entre as duas células, beleza? Interdigitações são dobras na membrana, que vai aumentar o encaixe entre a célula e a célula vizinha. Então, vai aumentar a superfície de contato entre essas duas células. Então, com isso, eu tenho facilidade entre a troca de substâncias. Essas interdigitalizações também aumentam a coesão entre as duas células. A gente encontra, por exemplo, na parede dos túbulos renais, tá bom? É muito comum em tecido epitelial. Então, onde a gente tem tecido epitelial, principalmente de revestimento, a gente vai ter esse tipo de especialização. Então, todas aí bonitinhas, o que é e onde a gente encontra. Então, além desse esqueminha maravilhoso que tem aí no material de vocês, que é na página, deixa eu ver, da página 20, eu trouxe uma micrografia para vocês, pra gente ver exatamente as mesmas especializações, tá bom? Microvilosidade, desmossomo e interdigitações. Especializações da membrana plasmática. A gente tem também os cílios e flagelos. Pessoal, tanto cílio quanto flagelo são expansões ou prolongamentos da membrana plasmática, que vai formar filamentos dotados de contractibilidade. Por isso que a principal função de cílio e flagelo é mobilidade. Eles dão mobilidade à célula ou à estrutura, né? Como exemplo, a gente tem alguns protozoários, a gente tem larvas de animais aquáticos, a gente tem epiderme de planária, epiderme de revestimento de alguns tecidos, não é? Então, elas são visíveis ao microscópio óptico e elas estão relacionadas com mobilidade. Normalmente, se eles são curtos e em grande quantidade, eles são cílios. Se eles são longos e em menor quantidade, são flagelos. Então, a gente tem alguns protozoários que a gente sabe que são flagelados. Por exemplo, aí o Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, ele é um protozoário flagelado. A leishmania, agente etiológico da leishmaniose, também é flagelado. A gente tem espermatozoides de alguns animais, né? O espermatozoide da espécie humana, do Homo sapiens, ele é flagelado. Alguns tipos de algas, aí o exemplo não saiu glena, bonitinha, ela é flagelada, né? Então, a gente tem algumas células, um enterozoide de musgo, de samambaia, né? De briófita e pteridófita, é flagelado. Algumas bactérias são flageladas. Então, normalmente eles são longos e em menor número, tá bom? Cílio ele é mais curto e ele é em grande quantidade, beleza? Quando a gente está falando da estrutura do nosso cílio flagelo, ele é formado por 3 estruturas. Então, existe a haste, que é um prolongamento cilíndrico da membrana plasmática. Quando é curto, forma o cílio. Quando ele é longo, forma os flagelo, tá bom? Então, ela é formada internamente de microtúbulos. São 2 centrais e 9 ao redor, que a gente vê aí na foto. Essa foto também está no material de vocês, página 21, tá bom? Então, ele tem, a estrutura da haste, ela tem 2 microtúbulos centrais e 9 ao redor, em pares, igual a gente está vendo aí. A gente tem também o cinetossomo, ou corpo basal, ou centríolo, mesma coisa. Eu falar corpo basal, cinetossomo ou centríolo, tô falando da mesma coisa. Ele é oco, tá? E ele está na base do cílio ou do flagelo. E ele é formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos. Proteínas contrácteis, responsáveis pelo movimento da haste, tá bom? É o que a gente está vendo aí na foto. Tem também a raiz. A raiz vai ser aquele conjunto de filamentos de proteína que vai prender o corpo basal no eloplasma da célula, beleza? Lembrando que, pessoal, flagelo de bactéria é um pouco diferente. Não tem centríolo, não é? Seres procariontes, eles não têm organelas membranosas, beleza? A haste tem só um microtúbulo e ele é interno, só um. Então, não tem essa quantidade de microtúbulos, só tem um microtúbulo internamente, beleza?
Pessoal, teoria sobre esse assunto, páginas 18 a 21, exercícios da página 21 a 26. Continue estudando, continue fazendo as atividades. Qualquer dúvida, procure a gente ou na Agenda Edu ou nos plantões que estão acontecendo na plataforma Positivo Mais. Continue se hidratando, alimentando bem e praticando atividade física. Ó, beijo pra vocês!